Segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, dia 28 de abril de 2019, a cor litúrgica é a branca. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 117, com o refrão: Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que o temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura é o livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos de 9 a 11a, 12 a 13 e 17 a 19. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. E ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio do Evangelho. João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado aberto, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco.
Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-as no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados todos os que creram sem terem visto. Assim, Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Aqui se encerra a liturgia da palavra e eu vou dar uma consideração bem rapidinho, dessa vez, nesse ano, eu percebi, se não me engano foi a homilia de algum padre, mas eu não lembro se foi na TV que eu vi, porque eu acompanho algumas missas, né? E aquilo me chamou a atenção, que foi o seguinte. Porque a gente passa a vida inteira lendo esse trecho e coloca uma carga grande em cima de São Tomé, dizendo, não, ele foi incrédulo, ele fugiu, fujão, depois voltou, aí Jesus apareceu, porque ele falou que tinha que meter a mão nas feridas, senão não acreditava, etc, etc. Mas existe talvez uma outra possibilidade a ser meditada. De repente Tomé se apartou dos apóstolos porque viu o contra-testemunho de São Pedro, que negou Jesus, e o contra-testemunho principal de Judas, que o traiu por 30 moedas. E de repente Tomé deve ter pensado assim, que eu convivi com eles e com o mestre, eu vou ficar com esse povo que trai? Porque, querendo ou não, foi um momento, a paixão do Senhor foi movido por muita coisa ao mesmo tempo agora, né? Foi um julgamento injusto, o mestre foi maltratado de tudo que foi jeito, foi morto, e ainda tem o que aconteceu, digamos, entre os apóstolos. Então foi uma sucessão de coisas, de fatos, de escândalos mesmo. Gente escarrando em cima de Jesus. Judas, depois que se matou e depois descobriu que ele tinha vendido Jesus por 30 moedas, né? Traiu assim, de forma descarada. Então eu realmente fiquei pensando o que passou no coração e na cabeça de Tomé. E depois de ter voltado, todos chegaram, ai Tomé, que bom que você veio, nós vimos o Senhor em carne e osso, não era fantasma, isso e aquilo, e Tomé com aquela cara, que lindo, né? Um traiu descaradamente o Senhor, o outro traiu, né, São Pedro, aí traiu negando 3 vezes. Aí ele falou assim, se eu não vir, não é nem com os olhos, né, se eu não tocar, vai que o Tomé era míope, não sei, se eu não tocar nas feridas dele, eu não vou acreditar em vocês. Foi assim que esse ano eu comecei a pensar essa reação de Tomé. E quando Jesus aparece e fala, não sejas incrédulo, mas seja fiel, mas pode vir tocar. Você quer tocar? Toca em mim, vem em mim. E Tomé fala o quê? Meu Senhor e meu Deus. Isso é uma conjectura, a ser meditada, né? Porque quantas vezes que a gente não vê as pessoas saírem das pastorais ou deixarem de ser padres, largar a faculdade de teologia, já próximo do diaconato, porque eu não quero mais essa vida de vocação, por exemplo, né? Porque aconteceu um escândalo. Querendo ou não, Tomé até foi sincero, né? Porque e Jesus ainda apareceu, porque Tomé falou, não, se eu não tocar, eu não vou acreditar, nem vem, né? Às vezes a gente pede sinais para Deus e o Senhor, claro, alguns sinais não vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Melhor ser sincero, penso eu, na oração, né? Abrir mesmo o coração, falar às vezes mesmo não tendo razão para o Senhor, porque pelo menos o Senhor ouve. Eu pelo menos faço essa experiência durante minhas orações. Mas o que eu quero deixar claro é que a atitude de Tomé, de repente não achar que Tomé seja o incrédulo totalmente, o fraco, sei lá, eu sempre via ele como o cara mais assim, tipo, não é nem sem fé, eu falei, nossa, mas que jeito para chegar com os amigos, com os apóstolos e falar que não, se eu não tocar, eu não vou acreditar em vocês, tipo, meio que desprezou assim os discípulos, né? E aí mudei um pouco minha visão a respeito desse apóstolo. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem explícito, Tomé, ele evangelizou a Índia, ele foi até a Índia,
olha só, da região da Palestina ele foi para a Índia. E quando deu a morte de Nossa Senhora, ele foi informado pelo Espírito Santo, de alguma forma a moção do Espírito Santo fez com que ele voltasse para a região, para as exéquias de Nossa Senhora. Claro que quando ele chegou, Nossa Senhora já estava no túmulo, né? Até é interessante vocês procurarem a história dele, porque ele faz a mesma coisa. Ele chega assim, cadê a Nossa Senhora? Não, ela morreu, já enterramos, fazia bastante tempo, inclusive, não sei se era 7 dias ou 10 dias. E ele falou assim, eu quero ver o corpo de Nossa Senhora. Aí eu falei, mas Tomé, não dá. Ela tá lá enterrada, tipo, né, tem a pedra lá. Não, mas eu quero ver, porque eu quero ver o corpo, eu quero ver o corpo. E se não fosse ele insistir tanto para abrirem o túmulo de Nossa Senhora, eles não teriam visto que o corpo de Nossa Senhora não estava lá mais, só estava um cinto dela. E esse cinto é uma relíquia, tá? Em uma igreja, não sei se não me engano, lá na Itália. Era uma peça de relíquia da família, assim, que foi vindo de uma das famílias dos apóstolos e chegou numa das cidades aí da Europa. Está guardada, inclusive. E é uma relíquia, não tem sombra de dúvida que seja de Nossa Senhora. Mas acontece isso também, né? Então são três coisas a ser observadas. Primeiro, que essa atitude de Tomé deve ter alguma justificativa real. A gente não pode considerar ele como mero apóstolo fujão, que depois, eu só acredito vendo e tocando, né? Tem algo a mais aí. Acho que é importante meditarmos a respeito. Não precisa conjecturar muito, mas ter noção de que Tomé tem um papel grande aí nesse processo de aumento da fé. Segundo, ele também quis ver o corpo de Nossa Senhora. Isso existe na tradição da igreja, tanto ortodoxa quanto católica apostólica romana. Que ele insistiu tanto que ele queria ver, que fizeram abrir o túmulo. Chegou lá, cadê o corpo da Nossa Senhora? Não estava, ela foi levada aos céus, né? A Assunção de Nossa Senhora. E terceiro, ele foi um dos apóstolos que evangelizou a Índia. E é um dos santos, assim, um dos apóstolos mais estimados dentro da ortodoxia, principalmente a igreja Sírian ortodoxa, Sírian de Antioquia, a igreja ortodoxa de lá. Tem ele assim como um apóstolo grande, assim. Tanto é que quando fazem festa lá na Índia, quando vai às vezes o patriarca, né, sírio ortodoxo de Antioquia, se congrega muitos indianos lá. E vamos pensar, né? A Índia, ela é pagã faz muito tempo. É uma região que predomina o budismo e o hinduísmo, fora um panteão de deuses lá, né? E tem a presença da Igreja Católica Apostólica Romana, mas a Igreja Ortodoxa, ela é muito mais forte lá. E eles veneram muito São Tomé. Então é uma coisa a ser meditada, né? Então qualquer coisa procurem dentro da igreja ortodoxa síria de Antioquia, né? Tem um patriarca assim, relativamente jovem até para ser um patriarca, não é tão velhinho, e tem um dia lá que eles comemoram o dia de São Tomé, e é muito venerado, congrega muitos indianos, que são os católicos ortodoxos, né, para a festa de São Tomé. É uma coisa assim que impressiona bastante, né? Então São Tomé tem um peso muito grande como apóstolo. Eu acredito até que ele é meio parecido com São Paulo, mas assim, São Paulo ficou restrito na região da Ásia Menor, que nós conhecemos aquela região predominantemente de filosofia grega e depois com o domínio romano, né? Então tinha uma tradição pagã de filosofia, uma outra linha de pensamento, e que São Paulo vai lá e dá a vida literalmente para a evangelização. E hoje existem igrejas lá, né? São Paulo fez um trabalho muito forte na região do Mediterrâneo, mas São Tomé fez um trabalho muito forte na região da Índia. Então, será que era tão incrédulo assim? Claro que naquele momento foi, porque a fé dele foi um pouco abalada por talvez alguns eventos que ele viu e não gostou, não concordou. Mas não significa que ele deixou de fazer o trabalho missionário tão importante, né? Plantou a sementinha num lugar onde proliferam religiões politeístas, pagãs, né? Então essa é a reflexão do domingo da misericórdia.